E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre uma festa que todo mundo conhece, né? O Halloween. A gente já pensa logo em doces, fantasias, aquela diversão toda. Parece super legal, não é mesmo? Mas já parou para pensar o que é que pode ter de errado em ganhar uns docinhos e usar uma fantasia engraçada? Hum, vamos descobrir juntos que talvez essa história seja bem maior do que a gente imagina. Então, bora lá, vamos mergulhar a fundo nisso. Para a gente entender o que o Halloween significa de verdade, a gente precisa viajar no tempo, mas viajar muito, lá para trás, numa época em que nem existia loja de doces. Olha só, a nossa viagem começa lá na Europa Antiga, com um povo muito corajoso e cheio de costumes diferentes, os celtas. Eles são a primeira pecinha do nosso quebra-cabeça. E aqui está o ponto principal. Todo dia 31 de outubro, os celtas faziam uma festa super importante para eles, chamada Samhain. Essa data era tipo o fim do verão e o começo do ano novo deles. Mas o que era esse tal de Samhain? Bem, não era só uma festa de Ano Novo, não. Os celtas acreditavam que, exatamente nessa noite, a barreira que separa o nosso mundo do mundo dos espíritos ficava, sabe, bem fininha, quase sumindo. E é aí que a coisa fica interessante. Eles achavam que os espíritos dos mortos podiam vir passear aqui na Terra. E para se esconder dos espíritos que eram maus, sabe o que eles faziam? Se vestiam com peles de animais e umas máscaras bem esquisitas. Já pensou? Tentar enganar um fantasma com uma máscara de bicho? Ah, e eles também acendiam fogueiras gigantes para mandar os mortos para longe. Certo, vamos avançar um pouquinho na nossa máquina do tempo. A grande pergunta é como é que esse ritual antigo, que era super sério e sobre espíritos, virou a festa que a gente conhece hoje, cheia de abóbora com sorriso e criança pedindo bala. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a entender. Começou lá com o Samhain, anos depois a igreja criou o Dia de Todos os Santos, a noite anterior era All Hallows Eve, que em português é a véspera de Todos os Santos. E daí, All Hallows Eve, Halloween. Pegou? Muito tempo depois, os irlandeses levaram esses costumes para os Estados Unidos, e aí já sabe, né? O comércio e os filmes de Hollywood espalharam a festa para o mundo todo. E as abóboras com carinha assustadora? Essa história é muito curiosa. Começou com a lenda de um cara chamado Jack, que foi condenado a ficar vagando pela terra com uma luz dentro de um nabo. É isso mesmo, um nabo. Para espantar o Jack, as pessoas faziam suas próprias lanternas de nabo. Quando essa tradição chegou na América, o pessoal viu que as abóboras eram bem maiores e muito mais fáceis de cortar. Ufa, ainda bem! E o famoso doces ou travessuras? Pois é, parece que começou com crianças mais pobres que batiam de porta em porta pedindo um tipo de pão, os bolos de alma. Em troca do bolo, elas prometiam rezar pelas almas dos parentes daquela família que já tinham morrido. Ok, agora que a gente viajou por toda essa história, chegou a parte mais importante. É hora de parar e pensar, o que será que Deus acha disso tudo? Pensa nisso como se fosse uma daquelas etiquetas de aviso, sabe? Um alerta cheio de amor que Deus nos dá só para nos proteger. Para a gente entender o aviso de Deus, a gente precisa saber o que é ocultismo. É um nome complicado para uma coisa simples. É quando alguém tenta conseguir poder ou saber de coisas secretas usando meios que não vêm de Deus, como mágica, adivinhação ou tentar falar com quem já morreu. E aqui está a etiqueta de aviso que a gente encontra na Bíblia. Pode até parecer uma regra meio dura, mas o mais importante é a gente entender o porquê. Deus nos avisa sobre essas coisas para nos proteger e não para estragar a nossa diversão. Ele sabe que mexer com essas coisas pode abrir umas portas bem perigosas na nossa vida. E por que é tão perigoso assim? Porque quando a gente celebra ou até brinca com coisas como bruxaria, fantasmas e demônios, mesmo que seja só de fantasia, a gente começa a achar que aquilo é normal, que não tem perigo nenhum. E pro inimigo, isso é ótimo. Ele não precisa que a gente adore ele, basta que ele pareça uma coisinha legal e inofensiva. Mas calma, que a história não termina no perigo. Agora vem a melhor notícia de todas. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para uma missão, destruir as obras do diabo. Sabe o que isso quer dizer? Que a escuridão já foi vencida. E por causa disso, a gente não precisa ter medo dela e muito menos ficar brincando com ela. Ah, então quer dizer que se a gente não comemora o Halloween, a gente fica de fora da festa? De jeito nenhum. A gente pode ter uma festa ainda melhor, uma festa cheia de luz. Vamos ver como a gente pode celebrar de um jeito que honra a Deus e deixa Ele bem feliz? Olha só que diferença. De um lado, tem uma festa que foca no medo, no escuro, na morte. Do outro, uma celebração que foca na fé, na luz e na vida que Jesus nos deu.
Uma faz o mal parecer normal, a outra celebra a vitória de Deus. A escolha fica bem mais fácil assim, não é? E aqui vão umas ideias super legais. Em vez de Halloween, a gente pode celebrar a Reforma Protestante. Sabia que foi no dia 31 de outubro que um herói da fé, o Martinho Lutero, defendeu a verdade da Bíblia com toda a coragem? A gente também pode fazer uma festa Holy Wings, que quer dizer a santidade vence. Que tal se fantasiar de heróis da Bíblia, como Davi, Esther ou um anjo? A ideia é celebrar a luz e a vida que a gente tem em Jesus. E para a gente terminar, fica essa reflexão com um versículo que é lindo. A palavra de Deus é a nossa luz. No final das contas, a pergunta que fica é: por que brincar nas sombras, se a gente pode viver e festejar na luz maravilhosa de Jesus?